está no Duas Saídas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional. Sempre comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais. E aí, Lucas? Salve, salve, Fábio, beleza? Uma semana que, diferente das outras, né? Não temos um conteúdo tão represado porque voltamos com os vídeos nos últimos dias no nosso canal no YouTube. Exatamente, né? Agradecendo já você que já conferiu os nossos vídeos aí, analisando as oitavas do NBB. Vem as quartas logo, logo, né? E se você ainda não viu, claro, fica o convite aí para conferir depois do nosso podcast, para você que está conferindo aqui, principalmente no YouTube, né? No canal Duas Saídas. E também fazer o convite, né, para você nos seguir no Instagram. A gente está próximo de chegar a 1000 seguidores no Instagram, estamos com 950 mais ou menos. Estamos próximos dos 1000 seguidores no Insta, então corre lá, segue a gente por lá. E vamos lá, hoje tem muitos assuntos para falar, várias seleções brasileiras para falar, tem brasileiros pelo mundo, tem LBF, NBB, CBB, mas vamos começar com, acho que o assunto da semana, Guanais, que movimentou muito o cenário do basquete nacional, inclusive, né, logo depois da nossa gravação ter ido pro ar, surgiu mais uma bomba, né? E digamos que isso foi na quarta-feira, né? O Brasil acordou com Gustavinho como técnico da seleção e foi dormir com Aleksandar Petrovic, novamente, né, retornando à seleção. Explica pra gente, Guanais, o que aconteceu. É o contrário do que aconteceu há 3 anos, né? Quando a gente acordou com Petrovic como técnico e fomos dormir com Gustavinho à frente do comando da seleção brasileira. O ponto todo é o seguinte, até conversando com outros, fazendo nossa apuração, conversando com outros colegas jornalistas e vendo também o que outros colegas publicaram por aí. O ponto todo é que a relação entre CBB e Gustavinho já estava um pouco desgastada, um pouco não, bastante desgastada desde o Mundial, que foi disputado ano passado lá na Ásia, né, no Japão, na Indonésia e nas Filipinas. Na época, a seleção, o comando da CBB, da Confederação Brasileira de Basquete, queria que Gustavinho, então técnico da seleção, e Diego Gelelait, então diretor de seleções da CBB, demitissem Vitor Galvani, que era auxiliar técnico do Gustavinho e também tinha treinado a seleção e treinaria posteriormente também em seleção sub-18, salvo engano, masculina do Brasil. Gustavinho recusou, era um auxiliar de confiança dele, ele não aceitou, não acatou a orientação da CBB, a relação foi desgastada, os resultados também não são tão excepcionais assim, não são ruins, mas também não são nada fora do normal, e a CBB e o Gustavinho entraram com um acordo na última semana, em que a CBB entrou com o pé e o Gustavinho entrou com a bunda, porque no final das contas foi isso, tá? Por mais que a CBB tenha falado que foi como um acordo, não foi uma dispensa, tá? O Diego Gelelait não ficou a partir disso, porque o clima ficou insustentável também, certo? O Gustavinho foi dispensado da seleção e no dia seguinte foi anunciado, ou no mesmo dia, não me recordo agora, foi anunciado o Petrovic, que era o técnico do Brasil até 2021, nosso técnico no último pré-olímpico, no penúltimo mundial. Ele está de volta com uma comissão técnica formada por 4 nomes, com Elinho, com Demetrio Serraciu, com Bruno Savignani e com Thiago Splitter, Fábio. Em resumo, é isso, é assim que a gente vai para o pré-olímpico e, inclusive, até olhando em retrospecto, até passa a fazer um pouco mais de sentido aquela ausência do Gustavinho na última janela das eliminatórias da AmeriCup, né? Que foi o Elinho como técnico principal. O clima já não estava agradável, né? E aí eu acredito que a chamada pelo Petrovic, né, para o Petrovic, tenha sido pura e simplesmente o fato dele poder estar agora disponível para atender a seleção, né? Porque você tem uma comissão técnica com 4 nomes. Você tem o Bruno Savignani treinando lá o Betis na Espanha. Você tem o Demetrios e o Elinho no NBB. O Splitter, né, tá como assistente na NBA. Então, na teoria, não teria disposição de momento, né, para se dedicar à seleção. Só o Petrovic, que tem proximidade com diretoria da CBB, que estava disponível para isso, né? Só assim que eu entendo o fato dele retornar, né? Porque até pela saída dele como foi, o que ele disse, inclusive, muita gente ficou se questionando por conta disso, né? É claro, o Petrovic, quando saiu em 2021, ele saiu após a derrota para o Brasil, para a Alemanha,
né, no pré-olímpico, que foi disputado na Croácia. O Brasil chegou na final, eliminou a Croácia e aí perdeu para a Alemanha. Após a final da Alemanha, o Petrovic foi às redes sociais, criticou nominalmente os jogadores que tinham pedido dispensa, né? Na época, a Raulzinho, Didi e Marquinhos pediram dispensa, né? O Raulzinho e Didi por conta de compromissos com a NBA, e o Marquinhos se aposentou da seleção, né, um pouco antes do pré-olímpico começar. Então, ele criou um clima ali muito ruim. Na época, até jogadores como o Jorginho, por exemplo, que quase não foi utilizado pelo Petrovic na época, até corretamente, tá? Mas quase não foi utilizado pelo Petrovic na época, comemorou a saída do treinador. E aí agora, como é que você volta, né, com um técnico desse? Um técnico que criou esse imbróglio de relacionamento, um treinador que no Mundial foi eliminado na segunda fase, que foi o mesmo resultado que o Gustavinho teve. Foi um resultado um pouco pior do que o Maiano teve, por mais que o Maiano em 2013 já tenha sido outro, 2013, 15, não lembro agora, tenha sido outro regulamento, né? Não tinha duas fases de grupo, mas foi mais ou menos com o mesmo número de jogos. Foi eliminado no pré-olímpico, tá? Que provavelmente é o resultado que vai acontecer agora em julho. E, principalmente, ele convocou o Dimitri Souza por uma rodada das eliminatórias, que é o filho do Marcelo Pará, que na prática é quem manda na CBB hoje ao lado do Gui Peixoto, né? Ele convocou o filho de um diretor que estava na terceira divisão italiana, uma convocação que nunca se justificou e que, na verdade, até explica um pouco esse retorno, né? Ele tem, de fato, essa proximidade com a diretoria da CBB, que foi atrás dele, juntando ali o fato de já ser uma peça conhecida, já saber mais ou menos o que esperar, e ser um cara que eles confiam, né? Que tem todo esse histórico aí. Mas criou uma situação muito, muito ruim. Como é que vai ser o reencontro, por exemplo, de Petrovic com o Raulzinho? O reencontro de Petrovic com o Georginho? Que agora são peças relevantes e muito esperadas para esse Mundial. Isso sem contar o aspecto de você ter demitido o Gustavinho faltando 2 meses para o campeonato, né? Eu não vou nem entrar nesse ponto, porque esse ponto é muito óbvio que não é uma boa ideia, tá? Via de regra, não é uma boa ideia, tá? O Marrocos fez isso na última Copa do Mundo de Futebol. Exceção. Aqui vinha havendo um trabalho com o Gustavinho, que goste ou não, estava aí há 3 anos. Estava aí numa sequência. E o Petrovic volta com uma seleção sem Varejão, com uma seleção sem Alex, com uma seleção sem Leandrinho, que eram caras que estavam no seu último gás quando ele saiu, certo? E agora... Em um desenvolvimento, uma renovação, né? Vem uma renovação, agora você tem que dar espaço pro Iago, ele tem que ser o nosso armador titular, o Bruno Caboclo tem que jogar o máximo possível, o Lucas Dias tem que jogar, você não tem o Lucas Mariano mais também, né, que é outro que estava no pré-olímpico e não foi utilizado, mas foi um dos 12 escolhidos por Petrovic. Você tem o Didi, né, também, que não está no mesmo nível ou no mesmo patamar de 2019, mas é um cara que o Petrovic parecia confiar e criticou publicamente depois. A classificação do Brasil, que já era improvável, me parece muito mais difícil agora. Ficou uma situação meio que uma bomba relógio dentro da CBB. O ponto vários fatores indicam que Petrovic não ficaria pós-ciclo, tá? A menos que se classifique para a Olimpíada e ganhe um bronze, assim, aí também que a situação pode até mudar. Mas ao que tudo indica, ele seria um tampão que a CBB tem confiança para depois dar o ciclo na mão de outra pessoa. Falam em Splitter, eu acho um nome interessante, já passou pela seleção no Global Jam, né, no Sub-23. Não sei até que ponto faria muito sentido se ele precisasse sair da NBA, mas ao que consta, Petrovic seria tampão. Isso ainda não está confirmado, vamos ver o que vai acontecer. Mas ainda assim, né, você pegar um tampão para disputar o pré-olímpico, que é a competição mais importante que você vai ter, é tudo errado, né? Tudo errado. E o próprio tampão também aceitar, né, esse papel, enfim, é um negócio que é muito, muito complicado, né? Mas não fez nada após a seleção. Treinou interinamente a Croácia por alguns jogos, também como tampão, e o time lá que ele foi, eu esqueci o nome do time agora, que ele foi treinar na Polônia, ele ficou pouquíssimo tempo também, não durou. O Petrovic ficou parado boa parte desses anos. Então, nesse ponto, eu até entendo vir. Mas é curioso, né? Você leva uma entourage junto com ele ali, né? 4 assistentes, né? Que, pô, deixa os 4 ali mesmo comandando o time, divide umas funções ali, boa. Não precisava nem estar presente o cara ali. Mas definições
aí da CBB, às vésperas do pré-olímpico, né? A gente falava já, toda semana a gente tem falado, né, dos brasileiros mundo afora, tá? Eu lembro que eu tava, né, falando, pô, tô ficando empolgado com essa seleção, com o desempenho dos jogadores nesse momento, tal, do Iago, do Huertas, né, do Alexei, do Jorginho. E agora, né, parece que a CBB faz de tudo pra dificultar as coisas pra si própria, né? E deixa uma sinuca de bico agora pro basquete nacional, nas vésperas, né, do pré-olímpico, momento decisivo para a própria CBB, inclusive, né, que corre sérios riscos, muito, de não marcar presença nos Jogos Olímpicos em nenhuma das 4 categorias em que tem aí, né, o basquete na disputa. De novo, né? Corre um risco seríssimo, isso implica em popularidade, em queda de popularidade ou falta de crescimento da modalidade no Brasil, implica em menos dinheiro no rateio do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, que também essa semana fez uma presepada, mas não vou falar disso. Não fala nada. Não, deixa pra lá. Até porque não vou dar meu espaço, a gente tá falando do meu podcast pra coach, né? A gente tá falando de coaches aqui, mas são coaches de basquete, né? Não vou. Porque assim, se tem uma vantagem de ter um podcast, é eu poder escolher a pauta e eu não vou falar de coach aqui. Não vou perder meu tempo com isso. Vamos lá. E é menos dinheiro no rateio do COB, é menos patrocínio ou menos oportunidades de patrocínio. Na verdade, 2023 e 2024 está sendo de consecutivas derrotas para a CBB, né? Perdeu a disputa com a Liga, não conseguiu classificar no feminino 5x5, vai ser muito difícil classificar no masculino, vai ser muito difícil classificar no 3x3. A situação da CBB deu uma rateada boa nessa temporada, no final das contas. E essa troca de técnicos às vésperas por um cara controverso mostra de fato como ela tá meio perdida, né? Como tá meio perdido ali, sem direção. Como tá sem direção, isso é muito triste no final das contas. Que é muito ruim pro basquete nacional como um todo, né? A grande confederação, né? A gente sempre fala, né? Critica as confederações esportivas Brasil afora, ainda mais em esportes olímpicos, que é tão necessária, até por conta da chancela e tudo mais. Mas é triste, né? A gente fica mais triste do que outra coisa, né? Ver toda essa situação. E vamos lá, vamos dar sequência, vamos seguir com seleção brasileira, mas vamos para a seleção sub-18, viu, Guanais? Teve a convocação da equipe que vai disputar a Copa América sub-18, comandada pelo técnico Bruno Savignani, ele que vai fazer parte da comissão também no pré-olímpico, tendo como coordenador técnico Demetrios Ferraciu. É um torneio muito interessante, né? A Copa América de base, geralmente Estados Unidos, Canadá vão com todo mundo, ou com quase todo mundo que tem, né? Então, a gente já viu grandes embates de jogadores brasileiros que estão aí no adulto hoje contra, por exemplo, a Stephen Curry, LeBron, Klay Thompson, etc., porque na base eles vão. E foi divulgada, né, uma lista com 19 atletas que se apresentam dia 17 de maio e vão treinar em Barueri até o dia 31. Aí, em junho, isso 31 de maio, né? Em junho eles viajam para a Argentina, onde vai ser disputada a Copa América, e desses 19 atletas, 12 serão cortados. Passar aqui rapidamente pela lista: a Seleção Brasileira Sub-18, armadores: Taylor, do União Corinthians, Jonathan Jojo, do Pinheiros, Matheus Jamilão, do Corinthians e Pedrinho Lucas, do Valência. Ala armador: o Jackson, do São Paulo, Junior Ken, que está na Gerber Academy, da França, uma das principais academias francesas, o Zion Sampaio, que está nos Estados Unidos, e o Diogo Alves, que também está nos Estados Unidos, no college. No college não, no high school, perdão. Os alas: Pedro Pastri, que está no Stella Azzurra, da Itália, o Patrick Otey, que está na Cats Academy, dos Estados Unidos, o Murilo Quenri, do Minas Tênis Clubes, e o Vini do Minas Tênis Clube, e o Vinícius dos Santos, no César Franca. Ala pivô: João Gluck, no Múrcia, da Espanha, o Henrico Bório, que está em Broward, nos Estados Unidos, e o Matias dos Santos, também conhecido como Matias Alessanco, né, do Real Betis, é o filho do Chiltão. Esse com 16 anos, inclusive, está na lista aqui. Pivôs: Gustavo Guimarães, também nos Estados Unidos, Gabriel Ferreira, na NBA Academy do México, Isaac Duarte, do Flamengo, e o Anthony Guerino, do Pinheiros. Eu acho que é uma lista, não faltou ninguém,
né? Pelo menos pensando numa lista de 19, tá aí todo mundo que tinha que estar. Então, a única coisa, quem serão os 12? É muito interessante a gente ver alguns nomes aqui que a gente já nota disputando a LDB, né? Mesmo sendo um torneio sub-22. Então, por exemplo, Jamelão, Taylor, Jonathan, quem mais aqui já disputou a LDB também? Eu acho que o Isaac também já viu disputando a LDB. Além de outros caras que estão com bastante destaque fora do país, como o Junior Ken e o Otey. Então, além do Pedrinho Lucas, também que está detonando, e o Matias dos Santos, que esse, mesmo sendo sub-16, está na seleção sub-18, é talvez o principal prospecto do Brasil hoje. Uma boa seleção, uma boa escolha. Vou acompanhar com bastante curiosidade esse torneio. Eu lembrei do Matias, quando o Chilton tava no Bauru Basquete, né? Pós-jogo ali, o menino brincando, arremessando as bolas de 3 e encaçapando todas, né? Era até curioso de ver o Matias ali. Não, é assim, ele tem 2 e 4, ele tem 16 anos e 2 e 4. Ele tem controle de bola, ele tem organização, ele tem explosão, ele tem tudo, cara. Ele tem tudo, de verdade. Ele é um dos principais prospectos que a gente tem, ainda tem tempo, tá com 16 anos, muito jovem, tá na NAP, precisa de ganhar bastante experiência, apesar de já rodar no adulto do time B do Betis, né, que disputa, acho que a 4ª divisão espanhola, mas ele é um cara que tem tudo. Ele é aquele 3 alto que o Petrovic criticou no último pré-olímpico, né? Ele pode ser esse cara, mas ele pode ser muito mais que isso, pode ser outras coisas também. Ele começou como pivôzão, né? Quando era bem mais novo, ele jogava ali como 5, emulando o Chilton mesmo. Aí agora já colocam ele mais recuado como 4, eventualmente como 3. Quem sabe a gente não pode ter um ala armador, ou um ala mesmo de 2 e 4, 2 e 5. Vamos ver se ele cresce mais um pouco ainda. É de fato um cara que a gente tem uma grande expectativa. Mas tem vários outros nomes aqui nessa seleção que empolgam muito. Vamos seguir com seleções aí, vamos falar um pouco do 3x3 que foi pro Japão já, né, pra disputa do Pré-Olímpico, Gonais. Embarcou, né? Embarcou, decolagem aérea autorizada, já foi pra lá, o Pré-Olímpico vai ser disputado em maio, seleção brasileira já se ambientando no local de disputa. A gente falou do Pré-Olímpico do 3x3 em outros episódios, né? Situação muito difícil, tanto no masculino quanto no feminino, mas são duas seleções competitivas também. Não dá pra descartar completamente o Brasil, embora seja muito difícil. Porque foi divulgado, né, nessa última semana também, pela FIBA, né, pelo Conselho Central da FIBA, um novo torneio, viu, Guanais? Torneio de seleções do basquete feminino, que vai acontecer ali no período, né, do torneio olímpico, inclusive, né, e que vai servir como um pré-qualificatório pro pré-mundial, Guanais. Explica isso pra nós. É exatamente o que você falou. Não tem explicação o negócio dele. É impressionante como a direção do basquete feminino, a nível mundial, continental, universal, nacional, regional, é universal, até fora do planeta Terra, eu não sei o que tem na cabeça. Pra que um torneio desse? Não tem explicação. Não tem explicação. Fica uma pirâmide gigantesca da hierarquia do basquete feminino e, de fato, não dá muito pra entender. Bom, vai ser um torneio ali, né, no período olímpico, né, que vai garantir uma vaga para a fase de qualificação para a Copa do Mundo de basquete. É isso. E vai envolver aí 4 representantes de cada continente. Na África vai ter Senegal, Mali, Ruanda e Moçambique. Nas Américas tem Brasil, México, Venezuela e Argentina. Na Ásia e Oceania tem Nova Zelândia, Coreia, Filipinas e Líbano. Na Europa, Hungria, Tchequia, popular República Tcheca também, né, atualmente conhecida como Tchequia, Montenegro e Grã-Bretanha. Vão ser 2 torneios, né, com essas equipes aí acontecendo no México e na Ruanda, e aí vai determinar vagas para o pré-qualificatório pro Mundial, né? Só inventando ali para dar um pouco mais de espaço para outras seleções, né, que em tese não teriam muito espaço. E por que eu falo que não tem muito sentido? Porque o pré-mundial, né, os torneios de qualificação para a Copa do Mundo vão ter 24 seleções, tá? Isso lá na frente, não é esse é o pré-mundial. O pré-mundial vai ser lá na frente e vai contar com 24 times e só 2 vão vir desse torneio aí de agosto. Os outros 22 times vão vir pelas Copas Continentais, ou seja, o Brasil, se não ganhar esse negócio, vai pela Copa América.
É o Americup, W Americup, né? Tal. Então, assim, e se ganhar esse torneio, não tem porquê a Americup mais pro Brasil. Então é um negócio meio esquisito, meio. Eu não entendo muito bem. Meio desnecessário, né? Até mesmo o Brasil participar dessa competição. Eu entendo o argumento, né, de aumentar a visibilidade de calendário, mais o calendário do que visibilidade, mas é um torneio. Tinha outras formas de fazer isso, né? Tinha outros jeitos de fazer isso. Tem tanta coisa para estruturar melhor no basquete feminino mundial e não é botando essas 16 seleções para jogar um torneio aí meio esquisito que vai mudar muita coisa. Mas isso também mostra que estamos a 4 meses do início do próximo ciclo. O que vai ser feito do comando da seleção feminina? Neto continua? Vai mudar a comissão? Né? Nada disso foi definido e faltam 4 meses. Vão esperar 2 meses também, igual fizeram com o masculino? Vamos esperar o masculino dar certo no pré-olímpico pra ver. Ué. Ai. Tá fácil não, viu, Guanais? Vamos lá. Vamos falar de brasileiros pelo mundo agora. Agora a gente para de falar de seleções, vamos falar de brasileiros cotados para a seleção. Vamos falar primeiro do Renan, né, Guanais, que se declarou aí elegível, né, pro draft da NBA. Exato, né, o Renan, depois aí de disputar uma temporada pelo Overtime Elite, fez até o Combine, né, aquele evento lá que os atletas se reúnem, todos os atletas de todos os times se reúnem e fazem uma série de testes físicos e táticos, alguns rachões também, alguns jogos, para diversos olheiros, né? Os olheiros se reúnem. Ele fez o Combine da Overtime, tá? Não foi o Combine da NBA. Se destacou e deu o nome no draft. É uma decisão até ok, uma decisão esperada, sem expectativas para ele ser selecionado, tá? Até porque essa é a primeira vez que ele coloca o nome dele no draft, então ele ainda pode retirar, e deve retirar, inclusive, porque até ano passado, quando ele saiu do Brasil, a expectativa era ele participar do draft da NBA de 2025, e esse planejamento se mantém. Mas colocando o nome agora no draft, ele se coloca ainda mais no radar, ele também consegue ali maiores possibilidades de fazer os testes, os treinamentos no time, eventuais entrevistas e coisas do tipo. Dá para monitorar também o mercado, como que os olheiros o enxergam, como que as equipes o enxergam, quais são as suas principais deficiências que ele pode aprimorar ainda no próximo ano. E se, num cenário perfeito, tudo der certo e ele receber uma promessa de escolha, provavelmente vai ser no final da segunda rodada do draft da NBA. E aí ele mantém, ele deixa lá, mas a tendência é ele tirar o nome. Então é um movimento normal que muita gente faz, principalmente prospectos internacionais. E lá na Europa, temos brasileiros aparecendo novamente, temos Marcelinho Huertas brilhando e temos o Alexei. O Alexei tá tirando o time dele do fundo do poço, hein? Então, rapaz, o Alexei, deixa eu até pegar aqui, eu fechei a pontuação dele, né? Vamos fazer a magia aqui da edição. O Alexei, pelo Kreuzheim Merlins, né, ele jogou contra o Telecom Bonn, e atuou por 22 minutos, pegou 2 rebotes, fez 8 pontos e distribuiu 10 assistências, Fábio Toledo. Foi o líder nesse fundamento da sua equipe, um dos que mais atuou também. E vejam só, né, o time dele, que era o último colocado, lanterna afundado quando ele chegou, já subiu uma posição, está na penúltima colocação, uma vitória atrás dos 3 times acima, né? Então tá em 17º, tá uma vitória atrás do 14º, 5º e 6º, então ainda tem ali 5 rodadas na Bundesliga, né, no torneio alemão. Alexei vem ganhando seu espaço, vem tendo impacto também lá na Alemanha. Marcelinho Huertas, pela Champions League, jogando pelo Tenerife, conseguiu um duplo-duplo, 13 pontos, 10 assistências, além de um rebote e um roubo, atuou por 23 minutos contra o Tofas Bursa na última semana na vitória pelo Tenerife. E também a Tainá, né, Fábio? Liga Eslovena, Tainá está na final e muito bem, por sinal. Sem dúvida, atleta que já tinha brilhado, né, MVP da Liga Adriática, na Liga Eslovena tem sido também um nome importante no time do Celje, né? A cidade de Celje, né? O time é o Sinkarna Celje, que na decisão está enfrentando o Triglav, decisão da Liga Eslovena, e já abriu 2-0, né, na série melhor de 5 ali, tem a chance já de fechar
a série já no próximo dia 23, ou seja, terça-feira, né, na terceira partida. O primeiro jogo foi em casa, o segundo fora e o terceiro vai ser em casa novamente. E nas duas partidas da decisão a Tainá brilhou. No primeiro jogo ela terminou como cestinha da vitória do Celi, né, com 22 pontos, além de 9 roubos de bola, 5 rebotes. É uma eficiência de 33, né, da equipe eslovena na vitória por 81-54. Trucidou o Triglav na primeira partida. E no segundo jogo ela anotou 23 pontos, pegou 10 rebotes, duplo-duplo, foi cestinha, né? E ainda terminou com esse duplo-duplo. Tainá Silva segue aí doutrinando, né, na Liga Eslovena, do time do Celi, que é o time dominante, né, tanto na Liga Eslovena como na Liga Adriática, né, que a gente falou recentemente. O Celi é o atual tricampeão da Liga Asiática, e na Liga Eslovena, desde 2000, já são 19 títulos. É o time que em 24 edições aí, né, de Liga Eslovena venceu 19, né, neste século. E neste século são 23, são 23 competições, né, 23 disputas, 18 títulos, em busca aí de completar de 2000 a 2024 20 conquistas da Liga Eslovena. O grande time, né, da Eslovênia, e que a Tainá está sendo estrela por lá. E já que a gente falou de Tainá, né, que vai reforçar o time do Mesquita na reta final, né, da LBF, vamos falar de LBF, Lucas Guanais, porque a gente teve, enfim, a primeira vitória do Ponta Grossa nessa competição, a primeira vitória de um time paranaense em LBF. É uma noite histórica que aconteceu lá em Ponta Grossa, com a vitória por 66-59 para cima do Bax Catanduva. Com isso, né, o Ponta Grossa sai do zero, pelo menos ali na porcentagem, né, nos aproveitamentos da LBF. Continua na lanterna, né, mas já mostrou aí, né, as suas capacidades. Pois não temos mais equipes sem vitórias nessa LBF, que é algo que já aconteceu em outras temporadas, nunca uma marca legal, né? Então, legal essa vitória do Ponta Grossa, que, além de tudo, venceu o vice-lanterna, né? Então já começa a aparecer ainda mais no retrovisor do Bax Catanduva, já pensando nas próximas rodadas, inclusive. Agora, o Ponta Grossa está com uma vitória e 11 derrotas. Foi 64 ou foi 66, Fábio? Tá 64 no site. 64-59 foi a vitória do Ponta Grossa. 64-59, tirei 2 de saldo deles aqui, mas de fato, uma marca muito legal, né? É muito ruim para um campeonato quando você tem uma equipe tão saco de pancadas assim no final, que o Ponta Grossa consiga se reabilitar na tabela nesse restante aí, nesse segundo turno de LBF. E destacando dessa vitória, né, do Ponta Grossa, o ótimo desempenho, né, da colombiana Manu Rios, fez 26 pontos, deu 7 assistências, né, já tem sido, né, uma jogadora que se destaca pelo Ponta Grossa apesar das derrotas, né, mas ela foi uma das estrelas desse triunfo, junto com a Nádia, né, que tá com dificuldades aí, né, para se colocar fisicamente aí para o Ponta Grossa na competição. Foi titular, jogou 32 minutos e foi muito bem, com 17 pontos, 14 rebotes. A capitã Nádia foi fundamental também nessa vitória do Ponta Grossa, junto com a Karina, né? Ela que tem sido encarregada. Foi o retorno dela como titular, né? Exato, foi o retorno dela. Ela já estava alguns jogos sem atuar, mesmo vindo do banco. E agora voltando já como titular e indo muito bem, ajudando a Karina, porque a Karina é uma pivô de qualidade, mas muito sobrecarregada nesse time, né? E aparecendo aí a Nádia, ajudou a Karina, embora a Karina tenha jogado os 40 minutos, né, mas formou uma boa dupla ali dessas duas veteranas aí, né? A Nádia e a Karina, derrotando o Catanduva, que, por sinal, né, essa vitória do Ponta Grossa acabou tirando um pouco o brilho de uma estreia que o Catanduva teve na partida, que foi da Bárbara Basílio, né, pivô, que estava no Catanduva na última temporada, mas foi, como muitas outras, né, foi jogar na Europa no início do ano,
Tava no Imortal de Albufeifa, da Liga Portuguesa, viu, Ganais? Gostou do meu sotaque português? Muito bom, Arapuí. E retornou e já na sua estreia fez 16 pontos, pegou 13 rebotes, deu 6 assistências. Só que foi insuficiente, né, para Catanduva, acabou sendo derrotado por Ponta Grossa. E como você falou, né, já vi Ponta Grossa ali mais próximo no retrovisor. E destacar também dessa semana aquela coisa de sempre, né, o Sampaio, César, Araraquara e Ituano estão despontando de fato agora de vez na classificação. A diferença é enorme já até para o quarto colocado, que é o Santo André. Pra você ter uma ideia, César, Ituano e Sampaio são as 3 equipes que já chegaram a 10 vitórias no campeonato. O César tem 10 vitórias e 2 derrotas. O Ituano tem 11 vitórias e 2 derrotas. O Sampaio, 12 vitórias e 1 derrota. E o quarto colocado, que é o Santo André, tem 6 vitórias e 5 derrotas. Então, uma diferença muito grande abriu, assim, né? entre as equipes. Né? Abriu esse primeiro pelotão para aquelas equipes que estão ali no meio, né? Que perde e ganha. Né? Então, a gente muito por causa de confrontos, alguns confrontos da semana, né? A vitória do Sampaio contra o Santo André, a vitória do Ituano contra o Corinthians, foi tudo que aconteceu do Ituano contra o São José também, foi tudo que aconteceu nesta semana, abrindo essa distância. Caso os resultados fossem inversos, estaria extremamente embolado, talvez ali até a 5ª posição, mais ou menos. Mas foram jogos cruciais para esse pelotão aí de cima abrir vantagem. Foi uma semana importante para esses 3, principalmente Sampaio e Ituano, definirem mesmo, né, que são eles que são os bichos papões, né, dessa LBF, porque foi uma semana com 3 jogos para Sampaio, 3 jogos para Ituano, e nos 3 vitórias para esses times. O SESI também, né, venceu os seus 2 jogos, mas principalmente Ituano e Sampaio foram dominantes assim, e com grandes exibições, né? Teve Sassá jogando muita bola pelo Sampaio, Gabi Guimarães brilhando novamente, Joyce, a Leila, dos 3 jogos do Ituano, a Leila aparecendo, mostrando que era a peça que faltava ali pro Ituano ali do primeiro turno, e agora aparecendo muito bem também. Enfim, é lógico, né, que a gente tem ainda um restante de segundo turno pela frente, uns playoffs pela frente, mas já está desenhado ali praticamente um cenário de playoff com Sampaio, Ituano e SESI brigando pelo título. Não, realmente, e no final das contas, mantendo essa tendência, a gente vai ter uma definição, um cruzamento entre 2 deles na semifinal, mas uma definição de quem vai despontar para o título realmente só nos playoffs, mas nesse momento eu acho muito difícil não ficar entre esses 3. Eu chamo a atenção porque, claro, você tem um Corinthians que na primeira temporada já tá ali numa campanha de 50%, brigando por G4, você tem vários times, como o Campinas, tentando se segurar ainda, então você ainda tem muita disputa, mas realmente, pensando em título, já tá quase tudo mais ou menos encaminhado. Classificação atual dessa fase da LBF, vamos lá com o Sampaio na liderança com 92% de aproveitamento, em segundo lugar o Ituano com 84%, logo atrás com 83% o César Araraquara em terceiro, quarto lugar para o Santo André com 54%, quinto o Corinthians com 50%, Campinas em sexto com 45%, em sétimo o Blumenau também 45%, e no desempate ali o Campinas está na frente. Em oitavo, São José com 33, e aí, né, seriam as equipes dos playoffs. Em nono, Mesquita com 27. Em décimo, Catanduva com 16%. E na lanterna ainda, só que agora com 8% de aproveitamento, o Ponta Grossa. Trazendo aqui a seleção da semana da LBF, que teve mais uma vez e mais uma ocasião a Joyce do Ituano pela segunda semana seguida, marcando presença, né? Uma armadura que tem sido muito regular assim no jogo do Ituano e contribuindo muito para o desempenho da equipe. Acompanhada de Manu Rios do Ponta Grossa, não tinha como deixar fora a armadura do Ponta Grossa, empurrei ela para jogar um pouquinho na 2 ali para dividir a função com a Joyce. E na ala, completando esse time, a Leila do Ituano,
que mostrou grande regularidade nas 3 partidas que o Galo de Itu fez na semana. As pivôs, Sassá do Sampaio e Gabi Guimarães do Ituano, que teve mais exibições absurdas nessa semana. Tá sobrando ali no garrafão a Gabi Guimarães. A sexta mulher, a Vanessa do Ponta Grossa, que apareceu muito bem ali para a equipe, não tanto na vitória, curiosamente, né? Mas na partida em que Ponta Grossa perdeu por muito, inclusive, do SESI, ela teve uma boa exibição, né? Infelizmente, essas coisas também aconteceram com Ponta Grossa ao longo do campeonato até aqui, né? Tem uma jogadora que tem uma grande exibição, só que o time não acompanha, né? A Manu Rios teve muito disso ao longo do campeonato, a Karina também teve. Aí, nesse caso, contra o César Araraquara, foi a Vanessa, né, que veio do banco e foi muito bem. E nesse caso, até inclusive, a Manu Rios e a Nádia não jogaram também, então ficou ainda mais desfalcado Ponta Grossa. Mas a Vanessa foi destaque aí nessa partida, teve o melhor desempenho assim, de uma jogadora vindo do banco na semana. Repassando então, Joyce, Manu Rios, Leila, Sassá, Gabi Guimarães e a sexta mulher, a Vanessa. E agora a gente traz a corrida pela MVP, que, assim como a gente fala no NBB, né, já tem uma favorita clara por enquanto, né? Vamos começar no 10º lugar com a Ju Souza do São José, que fez mais uma ótima semana, né? Vem crescendo também no campeonato. Em 9º lugar, caindo algumas posições, até pelo crescimento de outras atletas, a Érica de Souza do César Araraquara. Em 8º lugar, a Lê Lisboa do Ituano. 7º lugar para Cacá do Sampaio. 6º lugar para Clarissa do Corinthians. 5º lugar para Sassá do Sampaio. E aí a gente chega já no G4 aqui, né? No 4º lugar para Babi do Campinas. Perdeu uma posição para Joyce do Ituano. E lá na frente ainda tem a Glenda do Blumenau e a Gabi Guimarães, ali, grande candidata MVP até aqui na competição. E que ninguém vai tirar, né? A menos que aconteça um desastre, ela lesione ou coisa do tipo, não tem como tirar dela, né? Se ela manter o que ela tá jogando, é um número impressionante, assim, né? E considerando que a gente tá indo pra metade do segundo turno já também, né? Então já vai ficando cada vez mais difícil tirar essa posição dela. Ela tá com média de 22 pontos e 12 rebotes. Ou seja, um jogo qualquer dela é isso. É duplo-duplo. Então Deus. É muito difícil superar a Gabi. Por exemplo, a que tá em segundo lugar, Glenda, não fez uma semana tão boa. Já tá até correndo risco na próxima semana de perder ali esse segundo lugar para Joyce, principalmente, que tá crescendo. Crescendo não, tá fazendo um campeonato muito bom já. Então, quem vem atrás, né, não vem tão bem quanto a Gabi Guimarães. E aí fica muito difícil. Tá jogando muito a pivô do Ituano. Vamos passar os jogos da semana também, Fábio. Na segunda-feira temos Blumenau e Bax Catanduva jogando em Santa Catarina, num duelo ali também que pode mexer nas últimas posições da competição. Na terça-feira, o Santo André recebe o César Araraquara. E na quinta-feira, isso mesmo, é o Bax Catanduva que recebe o César Araraquara. Ainda na quinta-feira, São José e Campinas se enfrentam em São José dos Campos. Na sexta, é a vez do Blumenau enfrentar o Ponta Grossa em Santa Catarina. E no domingo, fechando a semana, Bax Catanduva contra Sodier Mesquita. Então podemos ter várias mudanças na metade de baixo da tabela, visto que, com exceção do Araraquara, né, do César Araraquara, os times lá de cima vão jogar menos, né? O César vai jogar 2 vezes e os times lá de cima vão jogar, os times lá de baixo vão jogar mais essa semana, né? Ituano não joga, Sampaio não joga, né? Até por conta da sequência de 3 partidas nessa última semana, né? Vão ter folga agora nessa próxima semana. Por falar, Guanais, das equipes ali da parte de cima da LBF, né, o César Araraquara vai disputar, né, como a gente já havia mencionado, né, a Liga Sul-Americana Feminina de Clubes, e foi divulgado, né, a data, os horários também das partidas dos 2 grupos da Liga Sul-Americana, que o César está no grupo A, né, junto com o Ambato Soldiers do Equador, o Félix Pérez do Paraguai e a Universidade de Chile, do Chile, obviamente, e as equipes se enfrentam em Assunção, no Paraguai, a sede, né, do time do Félix Pérez.
Exato, né? Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Essa eu não vou cantar na época da competição, não, tá? Ah, você que pensa. Não tenho fôlego pra isso, tá bom? Então sim, né? De 3 a 5 de maio, esta primeira fase lá em Assunção. As melhores de cada grupo avançam para o Final Four, que vai ser disputado lá em junho, no dia 15 e 16 de junho, em sede que ainda será anunciada, né, dependendo de quem classificar. Então, toda a nossa torcida pro César Franca, daqui, quantos dias? 2 semanas, né? 1 semana e meia, mais ou menos. Bom, e vamos agora para Brasileiro CBB, Guanais, os destaques da segunda divisão do basquete nacional masculino. Vamos lá, foram 3 jogos na última semana. Um deles a gente já tinha falado, porque demoramos para gravar o podcast, a última edição do nosso podcast, né, que foi a vitória da Liga Sorocabana contra o Basquete Osasco em Osasco. Além disso, a Coruja, né, o Osasco, depois foi até Santos, onde venceu o time da casa, venceu o Santos Fupes por 9-3 a 8-2. E hoje, domingo, né, dia da nossa gravação, que é o dia original da nossa gravação, mas a gente não tem gravado de domingo recentemente. É verdade. Mas hoje deu certo. No clássico catarinense, o Blumenau ganhou do Brusque por 80-74. O Blumenau apresentando reforço, estrangeiro, venceu o clássico contra o Brusque. E aí a classificação ficou assim, né? Conferência Josuel, que é a que tem 4 times e classificam todo mundo. Não mudou nada. É Cruzeiro e Praia na primeira posição, com 3 vitórias e 1 derrota cada. Cruzeiro na frente pelo desempate. Em terceiro vem Tatuí, com 2 vitórias e 3 derrotas. E em último vem o Vitória, com nenhum triunfo na competição. Já na Conferência Macarrão, aqui tem 5 times e classificam 4, então é a que vale alguma coisa nesse momento. O Basquete Osasco está firme na liderança, com 4 vitórias e 1 derrota. Depois vem o Basquete Santos Fupes, com 3 vitórias e 2 derrotas. A Liga Sorocabana com 2 vitórias e 3 derrotas. Blumenau, com apenas 3 jogos ainda, tem 1 vitória e 2 derrotas, justamente a vitória que conseguiu neste domingo. E o Brusque tem 1 vitória e 3 derrotas, está na lanterna e, no momento, eliminado. Passando para os jogos desta semana, Fábio, a semana que vai até o dia 28, pegar aqui a tabela, na terça-feira, o Vitória recebe o Praia Clube, na quarta-feira a Liga Sorocabana recebe o Santos Fupes, na quinta-feira o Vitória recebe o Cruzeiro e acabou a semana. Depois só na outra, são esses 3 jogos que teremos. É o Vitória quase fechando, na verdade, a sua tabela, tudo indo aí para os finalmente na primeira fase do CBBzão. E vamos falar, Guanais, de LDB, porque foram divulgados aí, né, os participantes da edição de 2024, né, da Liga de Desenvolvimento de Basquete, aquela que promove pra caramba, né, uma nova geração de jogadores aqui já no nosso cenário nacional, que inclusive a gente, né, costuma transmitir também, né, e sem dúvida já está, né, marcada como a maior LDB de todos os tempos. Pois é, né, a Liga Nacional de Basquete bateu mais um recorde em número de participantes, são 26 na edição deste ano, que vai começar no dia 20 de junho e vai terminar no dia 31 de agosto. Ano passado foram 24 times, desses 24, o Praia Clube e o Rio Claro não disputarão esse ano, o que me surpreendeu, principalmente pelo lado do Praia Clube, que vinha um trabalho consistente na LDB. Em compensação, entraram Goiânia, Liga Desportiva de Ponta Grossa, Maringá e, Fábio, pasme, Cruzeiro Basquete. Pois é, um desses nomes aí, Cruzeiro Basquete, que marca presença, né? Há muito, né, a expectativa, né, pensando numa possibilidade, inclusive, do Cruzeiro disputar o NBB na próxima temporada, né? Esse é um sinal, né? Por enquanto, é um sinal. É um sinal porque a LDB, é obrigatória para quem quer disputar o NBB. Então, já pode colocar aí que Rio Claro e Praia Clube, para servir como exemplo, não disputarão o NBB 24-25, tá? O Cruzeiro agora pode. Mas é muito curioso, e até voltando naquela história dos rumos que a CBB tomou,
porque menos de um ano atrás, dirigentes do Cruzeiro estavam dando entrevistas falando que o que importa pra gente é o Campeonato Brasileiro da CBB. É aqui que a gente vai ter a nossa vaga para competição internacional, é esse o torneio reconhecido pela FIBA, é esse o torneio que vale. O NBB é uma liga pirata. Colocaram estes termos. Menos de um ano depois, eles estão disputando a LDB, porque sem ela eles não conseguem disputar o NBB, ficaram sem competição internacional e agora entram na hierarquia, no sistema aí da Liga Nacional de Basquete. Acho que não estão como clube filiado ainda, né? Para disputar a LDB você não precisa, mas já começam a cumprir os requisitos. O projeto do Cruzeiro é um projeto, sim, que pretende, que tem a ideia, pelo menos, de disputar títulos, de brigar lá em cima, montou um time com nomes suficientes para ganhar o torneio da CBB, para ganhar a segunda divisão. Pensavam em disputar, né, a Liga Sul-Americana, não rolou, e agora, quem sabe, entram no próximo NBB. A LDB é um primeiro passo. Estaremos de olho, Fábio. A gente que transmite, né, como você disse, acho que nas últimas 3 temporadas a gente transmitiu, seja aqui no Duas Saídas, seja na Locomotiva Esportiva, que era o nosso projeto anterior, que era a mesma coisa do Duas Saídas, só que tinha outros esportes juntos. E se chamarem a gente transmite pra caramba esse ano também. A gente adora, é muito legal. É muito legal. É muito legal, o envolvimento com as famílias também, né, durante as partidas, é bem legal mesmo de acompanhar. E a gente tem já, né, no grupo A, tem a divisão, né, grupo A1 e grupo A2. Depois você explica um pouco pra gente o que quer dizer, viu, Guanais? No grupo A, Mogi, Paulistano, Cruzeiro, Pinheiros, o Instituto Viva a Vida, né, que é o Vila Velha, né, que tá lá no Espírito Santo, a Liga Desportiva de Ponta Grossa. No grupo A2 tem Unifacisa, Bauru, Cerrado, o Goiânia, Basquete Cearense, Brasília e Minas. No grupo B tem no B1 o Botafogo, Vasco, Tijuca, novamente, né, parceria, Flamengo, União Corinthians, São José e SESI Franca. No B2 tem Maringá, Campo Mourão, Caxias, Pato, São Paulo, o Thalia, né, que é o Coritiba Monsters, e o Corinthians. A LDB tem 26 clubes, divididos em 2 grupos de 13 cada. E os 4 primeiros avançam para a fase seguinte. Essa divisão em A1, A2, B1, B2 é logística. Tá? Para você juntar alguns times do grupo B numa sede, outros times do grupo B na outra, uns times do grupo A em uma sede, outros times do grupo A na outra, para não precisar juntar os 13 times num lugar só, ia ficar muito complicado em termos de tabela, em termos de logística, transporte, hospedagem, etc. Então eles fazem essa divisão, mas todo mundo enfrenta todo mundo, é só um arranjo ali para facilitar a tabela e a questão logística dos times realmente. O que importa é grupo A e grupo B, essas subdivisões, no final das contas, não contam tanto. E a primeira fase as sedes vão ser, né, no grupo A, Pinheiros o ginásio do Pinheiros, né, não, Pinheiros e Brasília, né, o Nilson Nelson, e o grupo B vai ser disputado no Rio de Janeiro e em Pato Branco, né, cada uma das subchaves, digamos assim. E aí depois na segunda janela, né, quando se juntam ali, vai ter no grupo A em São Paulo, no ginásio do Paulistano, e no grupo B vai ser a disputa realizada em Caxias do Sul. A LDB é legal demais. E também, né, a Liga destaca, né, que os melhores colocados garantem vaga na próxima edição do Interligas LDB, né, que tem a competição envolvendo também a Liga de Desarrollo, né, da Argentina. Exato, ainda não sabemos quantos times serão classificados, porque o torneio, o formato do próximo Interligas ainda não foi definido, mas é uma oportunidade legal também, uma premiação legal para quem vence a LDB, que tem como atual campeão o Paulistano, Fábio. Inclusive, até antes da gente mudar de assunto, desde 2014 o título só fica no estado de São Paulo. E mais do que isso, de 2015 até 2023, só Pinheiros e Paulistano venceram, com exceção de 2016, que quem ganhou foi o Franca. Tá? Então a cidade de São Paulo realmente costuma levar este título da LDB. Até por isso, é muito legal que os 4 clubes que entraram sejam ali de Goiás, Minas Gerais e Paraná também.
Vale lembrar, por exemplo, que Mãozinha, que jogou na NBA todos esses tempos, essas últimas semanas, jogou no Capitanes, também na D-League, veio, por exemplo, de um projeto de Maringá. A liga não especificou se é o mesmo, né, se é o ADRM ou se é outro de Maringá, mas saem grandes jogadores de outros centros que não Rio-São Paulo. E a LDB, ela não é responsável por formar estes caras, até porque é um torneio sub-22, né? Eles já chegam relativamente formados, mas revela, né, muitos deles para um cenário maior que muitas vezes não teriam oportunidade em torneios comuns. Lembrando que a LDB também, ela é um CBI, né? Ela é um Campeonato Brasileiro Interclubes, ela está dentro dessa estrutura, só é renomeada pela Liga Nacional de Basquete, que organiza a competição. É quase uma copinha, né, pro futebol, né? Muitos jogadores na prática, já são formados por alguns clubes menores, mas aí os outros clubes também, os clubes maiores vêm, né, e aí despontam, é bem... Exato, e aí você tem times com jogadores que já rodam no adulto, você tem times com jogadores ainda sub-17, varia muito da estratégia de cada um. Maravilha, maravilha. Então fiquem de olho que a LDB tá chegando. O que já chegou, Guarnais, foram os playoffs do NBB, que teve suas primeiras partidas, né, de cada série já realizados. Alguma surpresa até aqui? Em termos de resultado de vitórias e derrotas não, em termos de andamento das partidas sim. Até pegar aqui certinho todos os jogos, nós tivemos, iniciando os playoffs, uma vitória categórica do Paulistano contra o Corinthians. Aliás, os times de melhor campanha, 7 dos 8 melhores times de melhor campanha, venceram suas partidas fora de casa, tá? A única, já podem fechar em 2-0. A única exceção foi o São Paulo, foi o único mandante que venceu, o único time de pior campanha que venceu o time de melhor campanha nestas oitavas. Logo de cara, a gente teve um paulistano ganhando muito bem do Corinthians por 8-3-6-5, não esperava, aguardava um duelo muito mais equilibrado. O paulistano foi extremamente superior, Corinthians muito irregular. Também no mesmo dia o Franca ganhou do Mogi, e o Mogi deu um sufoco ali no começo, principalmente, né? Venceu o primeiro quarto, mas aí depois o Franca era muito superior tecnicamente, conseguiu garantir ali a vitória em Mogi das Cruzes, né, Fábio? Sim, foi um duelo que a gente até falou, né, da importância que seria o fator casa, né, para Mogi principalmente, né, mas no final das contas ali o Franca mostrou a sua força, né, sua capacidade, e tem agora a oportunidade de fechar o jogo, né, fechar a série, né, no Pedrocão. Mesma situação para o paulistano. Porém, tem aquele fato que a gente até lembrou, né, na edição passada, né, de paulistano e Corinthians. Os confrontos geralmente são... O vencedor é sempre o visitante, né? Vamos ver como vai ser esse cenário agora para a segunda partida. Pois é. E aí depois a gente chegou na sexta-feira, que na minha opinião foi o dia mais legal. O União Corinthians recebeu o Minas, lá no Rio Grande do Sul, e o Minas atropelou. O Minas atropelou, conseguiu ali abrir uma grande vantagem, muito superior na partida inteira, até o último período, Fábio. Aí o União Corinthians pegou numa arrancada e o Minas apagou de um jeito também, que a gente já alertava que às vezes acontece, né? E o União Corinthians empatou o jogo faltando 2 minutos. Mas aí uma coisa é chegar, outra coisa é passar, né? Logo depois que o União Corinthians empatou, o Minas fez uma sequência... Dizia o Galvão Bueno. Quando o União Corinthians empatou, o Minas emendou uma sequência de 9-0 e aí acabou depois vencendo por 10, por 8-3 a 7-13. Então o Minas tomou um susto. Vem agora pro duelo, vai pro duelo em Belo Horizonte, mas mostrando que não pode desligar. E o São Paulo foi, como eu disse, o único mandante que venceu, bateu a Unifacisa num jogo do São Paulo que, olha, vou falar a verdade, hein? Há muito tempo eu não vi um São Paulo tão dominante assim. A gente também alertou que era possível, mas estava raro de acontecer. Um jogaço do Fischer, quase fez um triplo-duplo, o armador São Paulino. E foi o único mandante que fez a sua parte. Vai agora para Campina Grande, precisando vencer um dos 2 jogos, né? O que tem a situação menos complicada. Aí o São Paulo que jogou toda a pressão para o lado da Unifacisa. Sem dúvida, né? Desempenho sensacional do Fischer, Ansalone também chamando o jogo, né? Que é um duelo pesado ali, né? Dos pivôs, né? Tanto da Unifacisa como do São Paulo. Ansalone fazendo, inclusive, né, uma ótima temporada pelo time do São Paulo.
aparecendo bem como cestinha da partida, inclusive, né? E o outro jogo, né? O Dwayne Johnson, mais uma vez, né? 19 pontos, 11 rebotes, aparecendo muito bem. Foi um nome decisivo aí para a equipe, mas aí no final das contas ali o Minas conseguiu segurar, né, a recuperação ali do União Corinthians e terminou com o Baralli fazendo duplo-duplo, 3 jogadores com duplo-duplo na vitória do Minas, Paranhos, Mineiro e Baralli, aí aparecendo muito bem, além do Chuzito, que terminou como cestinha da equipe. O Mineiro fez um jogaço, na primeira arrancada do Minas, no começo do jogo, o Mineiro foi fundamental. E na outra partida, né, o que a gente falava do Gaskins acabou se mostrando verdade, né? Ele ficou muito apagado. Jogou por 33 minutos, fez 2 pontos, né? 2 de 22, 0 de 6 do perímetro, e acaba afundando um pouco o ataque da Unifacisa, que ainda assim fez 93 pontos. Mas o Gaskins não é um jogador que pode fazer 2 pontos no jogo de playoff, né? Não é isso que a Unifacisa espera, não é para isso que ele tá lá. No sábado, né? Esse foi o dia mais morno, eu acho, dos playoffs, muito embora uma das partidas sentindo emoção até o final. Pinheiros e Vasco em São Paulo, vitória do Vasco, né? O curioso, porque o Pinheiros tinha vencido o Vasco 2 vezes na primeira fase, mas de fato o Vasco era mais time, o Marquinhos só faltou fazer chover, mesmo num jogo de pontuação muito baixa. É o playoff Marquinhos agora, meu querido. Playoff Marquinhos é outra história. É o playoff Marquinhos, dos 64 pontos do Vasco, 22 foram dele. A partida foi 64-5-6 pro Vasco, um placar bem baixo, um aproveitamento bem ruim dos dois times, mas 1/3 dos pontos foi do Marquinhos, ele destruiu. O Eugênio fez uma partida interessante, também na lei do ex, né, tava no Pinheiros até pouco tempo atrás. Vasco bem superior, a tendência é que volte e feche em 2-0 no Rio de Janeiro. Pinheiro sem o Adiel ainda, né, afastado do time. Então, não teve, mesmo com atuações legais do Jimmy e do Boroviniak, não foram o suficiente para o Pinheiros vencer dentro de casa. E o grande jogo do sábado, né, foi Botafogo e Flamengo. Curiosamente, o duelo entre o primeiro contra o 16º. Também o Flamengo abriu uma vantagem muito grande ao longo da partida, chegou a estar vencendo por 27 pontos, Fábio. 27 pontos. Aí, no último período, o Botafogo resolveu jogar e diminuiu a diferença para 3 pontos, faltando menos de 1 minuto. O Thornton fez um jogaço, o Santiago fez um bom jogo, o Jamal também foi muito bem, e foi um jogo que saiu faísca, além do Emanuel, e foi um jogo que saiu faísca, né? Quase deu briga ali do Gustavinho com o Jamal, foi um jogo muito quente, mas o Flamengo confirmou a vitória por 9-2 a 8-7. E no final, né, no quarto período do Botafogo, o Botafogo fez 28-13 no quarto período, o Jamal e o Emanuel juntos fizeram 26 dos 28 pontos. Um grande desempenho do Emanuel nas bolas de 3, do Jamal também no perímetro. Ao todo, o Botafogo teve 15 bolas de 3, mesma marca do Flamengo ao longo da partida, né? Então conseguiu igualar, né, nesse aspecto o Flamengo. É um grande desafio, né, para o Botafogo jogar igual para igual para um Flamengo que tem um elenco maior, né? Mas o time, né, mostrou um pouco dessa capacidade. Pena que tardiamente, né? E aí teve que correr atrás do prejuízo. Mas quem sabe, né? A gente não consegue ter uma surpresa nessa série. Tá difícil ainda, né? Mas o Botafogo mostrou um potencial aí, né? Destacar, por exemplo, o Botafogo. O time sem o Mateuzinho, né? Inclusive. Só que você cansa seus jogadores, né? O Thornton jogou 40 minutos, o Jamal e o Emanuel jogaram 35 cada, o Santiago também jogou 35, aí a outra posição rodou, mas ficou muito centrado neles, né? E inclusive, com eles em quadra, a diferença foi pequena, o plus-minus do Thornton foi -5, do Jamal foi -2, do Emanuel -5 também, do Augusto Alcácer, que jogou muito bem, foi mais 16, né? Ele foi o titular nessa reta final aí, nesse último período que o Botafogo abriu a vantagem, no quarto, né, e retirou a desvantagem do jogo. E pelo lado do Flamengo, tudo muito distribuído, né? Achei muito interessante o fato do Didi ter conseguido fazer uma atuação legal, foi 17 pontos para ele. Gabriel Jaú, quase num triplo-duplo também, 12 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, jogou muito bem. Coelho foi outro que teve destaque. Olivinha na sua last dance, né?
nos seus finalmente na carreira, conseguiu ali sair do banco, fez 10 pontos e 5 rebotes em 15 minutos de jogo. Então foi uma partida que deu o que falar, principalmente nesse último período. Acho que vai aquecer um pouco os ânimos para esses jogos com o mando do Flamengo. Mostra que não vai ser tão simples assim. E no domingo, hoje fechando a primeira fase, né, dos playoffs, o Bauru foi até Pato Branco e venceu muito bem por 9-3 a 7-4. Foi um jogo muito equilibrado até o começo do terceiro período, tá? Aí o Bauru deslanchou, tá? No último quarto, por exemplo, o Alex fez 12 pontos sozinho. O último quarto o Bauru venceu por 28-13, tá? O terceiro quarto por 26-18. Então, realmente foi um segundo tempo muito, muito mais proveitoso do Bauru Basquete, que além de Alex, também viu uma grande partida do Rodrigues, né, do Anderson Rodrigues, e do Gemadinha e Cabreira, né? Foram dois nomes saindo do banco, que o Gemadinha fez uma partida perfeita ofensivamente. 10 pontos em 10 tentados, 4 rebotes, 4 assistências, apenas um erro. O Cabreira estava 7 de 7 até o último minuto, quando errou 2 lances livres, né, mas foi muito bem também. Claro, defensivamente eles têm suas questões, mas foi um Bauru bem distribuído nessa parte em que o time cresceu, né? Mostra que precisa realmente de todo mundo para fazer funcionar. E também, no último jogo, esse sim, super disputado, o Fortaleza ganhou do São José em São José dos Campos por 7-3 a 70, conseguiu uma virada também no último período, uma atuação muito, muito grande do Dexter McClanahan nos minutos decisivos. Ele matou as bolas cruciais do jogo e o Fortaleza sai na frente para decidir agora lá no Ceará. E nesse jogo, inclusive, para quem conferiu o vídeo, né, que eu apresentei essa partida, eu coloquei o jogo muito equilibrado e com o Fortaleza com leve favoritismo por conta principalmente do McClanahan, né? E isso foi o cenário do jogo até o fim ali, né? Muito equilíbrio entre as equipes. São José sabendo fazer o jogo, né? No Lineu de Moura. E apareceu ali em determinados momentos o Chori, o Figueiredo, boas bolas de 3, né? Dele. O Renato também, legal ver o Renato de volta, né, na rotação da equipe, com volume de jogo, com tempo de quadra. Foi poupado na reta final aí da fase de classificação para os playoffs e contribuiu para a equipe joseense, só que no final das contas ali valeu a qualidade individual do McClanahan. Ewing também fez uma boa partida para o Fortaleza e o Ed também, que apareceu bem. Curioso, né? Não nas bolas de 3, que é o seu carro-chefe, mas nos lances ali no garrafão, sofrendo faltas, indo bem no lance livre. O Ed também sendo um nome interessante aí para a equipe do Carcalion. E num jogo que, por exemplo, não contou com o Douglas Nunes, né? Pois é, mas você falou do Renato, ele perdeu uma bola, ele tomou um toco do aro, faltando ali 1 minuto e pouco, uma bola que ia empatar o jogo, e aí o Fortaleza abriu 5 na sequência. Foi realmente uma pena. Foi o desespero naquele lance. Foi. Ginásio, arquibancada lotada, né? Ingressos esgotados no Lineu de Moura. Agora vai tudo pro CFO, tomara que com bom público, né? Cidade de Fortaleza costuma entregar bons públicos em playoffs. Tomara que assim o faça também nessa temporada. Por mais que ainda seja uma fase preliminar, mas é um jogo, sábado, 4 horas da tarde, vai. Vamos lotar. Dá pra fazer, vamos lotar. Fortaleza joga no futebol quando? Domingo? Se for domingo, então melhor ainda. Joga domingo. Domingo contra o Bragantino. Então tá tranquilo, gente. Então bora lá pro CFO, pessoal. Bom, e Guanais, dessas séries todas aí, né, tudo tá indicando que vai permanecer como está, ou você acha que tem possibilidade de reviravoltas aí nos jogos 2? Porque é aquela coisa que a gente tava falando, né, quase todos os visitantes venceram, agora a possibilidade de fechar em casa. É um cenário muito desfavorável para as equipes que agora vão ser visitantes, exceto para o São Paulo, né, que joga com a pressão do lado da Unifacisa. Só que vencer a Unifacisa em Campina Grande também tem sido raridade na temporada. Com certeza. Eu acho, passar rapidinho por... Bom, tem 4 séries que eu acho que a situação está bem encaminhada. Franca deve fechar 2-0 com o Mogi. O Minas deve fechar 2-0 com o Único. O Flamengo deve fechar 2-0 com o Botafogo. E o Vasco deve fechar 2-0 com o Pinheiros.
tem 2 séries que eu acho que estão muito encaminhadas, que é o Bauru, um pouco menos que essas, mas ainda bem tranquilas, que é o Bauru contra o Pato, né? Eu acho que ainda que o Pato seja um time muito difícil, mas agora vindo para a panela de pressão, o Bauru deve confirmar o favoritismo, ainda mais tendo 2 jogos. E o Corinthians e Paulistano também. Por mais que o Corinthians tenha capacidade para isso, vai ter que vencer 2 jogos do Paulistano fora de casa, apesar de ser tudo São Paulo, né? Mas eu acredito que o Paulistano está num momento, está numa confiança maior também. São Paulo e Unifacisa e São José e Fortaleza, eu acho que está tudo aberto. Mesmo com o Fortaleza precisando ganhar só uma de 2 em casa, eu acho que está muito aberto ainda. Então, é um duelo muito equilibrado e pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então a gente passa os jogos dessa semana, já começando na segunda-feira, com as séries entre Paulistano e Corinthians, SESI Franca e Mogi. Na terça-feira tem Minas e União Corinthians, Unifacisa e São Paulo. Na quinta, é isso, né? Na sexta-feira, pulamos para sexta já. Quarta porque quarta e quinta estão reservados para os eventuais jogos 3 dessas 4 séries que você citou até agora. Ah, sim. Então na sexta-feira tem Vasco e Pinheiros, Flamengo e Botafogo. No sábado, Fortaleza e São José, Bauru Basquete e Pato. É isso. E os jogos 3 dessas últimas 4 séries, se necessários, no domingo e na segunda. Guanais, trazer até um ponto interessante aqui, né, do NBB, extra quadra, né, para se dizer assim, embora já tenha aparecido em quadra também, né, que foi o tratado antirracista pela diversidade, né, da Liga Nacional, né, que foi lançado. Tem o protocolo antirracista, que já teve até sua implementação ou utilização em fase de implementação na época ali do caso do Matheus Buiú, né, do ato de racismo para cima dele, e agora devidamente apresentado, né? A gente até esqueceu de falar isso na semana passada, mas sempre vale, é muito importante falar, né, dessa ação também. Não, com certeza, é que até semana passada foi um podcast muito longo e a ideia do protocolo a gente já tinha mencionado. Eles divulgaram, né? Não há uma grande novidade, exceto a divulgação dele mesmo, mas já vinha com tudo o que fora previamente anunciado, o que fora previamente divulgado pela Liga Nacional de Basquete. Mas agora tá lá o documento bonitinho para você conferir no site da Liga Nacional de Basquete. É um posicionamento muito interessante, já é algo à frente do que outras ligas fazem, tá? Você ter um protocolo bem definido, você ter algo bem claro do que se fazer nestes casos, como fazer nestes casos, resta saber se vai ser posto em prática, né? Então, como que vai ser feita essa aplicação é aquele tipo de situação que a gente não quer ver nunca ele sendo posto em prática, né? Mas quando ocorrer, porque infelizmente essas coisas acontecem ainda no Brasil, tem que ter uma aplicação rápida e correta, assim como o próprio protocolo determina, senão são só palavras vazias. De início, parabéns à Liga Nacional de Basquete, uma grande iniciativa. Pois é, e legal também a divulgação, né, que contou com a presença ali, né, de jornalistas, produtores de conteúdo, influenciadores negros, né, que marcaram presença, né, e até vai um pouco de diferença com o que foi, por exemplo, com a Liga de Basquete Feminino, que foi fazer a reunião de definição da próxima temporada, e aí na foto estavam ali, acho que 10 pessoas, 2 mulheres apenas, né? E o restante tudo homem ali organizando a Liga de Basquete Feminino. Mas, de fato, é muito legal a gente ter aí a presença nesse tratado antirracista e de inovação, né? De inovação aí da Liga Nacional. Com certeza, né? Eles se vangloriam muito de ter um ESG forte, né? Environment, Social e... Como é que é? Governance. O G. Isso. Que é meio ambiente, social e governança, né? Que é o que rege aí o mercado corporativo hoje em dia. Então a Liga Nacional de Basquete se adequando também a estas novidades. Perfeito, Coronel. Mais alguma coisa? Não, é isso. Agradecer todo mundo pela audiência, né? Nos vídeos desta semana, principalmente. Faremos mais vídeos quando as quartas de final foram definidas, as semis e a grande final também. É muito curioso que
nesses últimos 4 dias, lançando 8 vídeos, eu lembrei porque a gente parou de fazer vídeo. Eu lembrei porque porque dá muito mais trabalho, e então obrigado pela audiência. Se você ainda não viu, veja, espalhe também para todo mundo acompanhar o Basquete Nacional e se inscreva nos nossos canais, nas nossas redes sociais para acompanhar os próximos vídeos. Pois é, e fica o recado também, acho que na próxima semana vai ser um pouquinho diferente, né, o podcast, até por conta das nossas obrigações profissionais, né? Mas vai ter podcast, viu? Vai ter podcast, fica de olho. Eu que não estarei. Você não vai estar, mas vai estar em espírito, viu, Guanais? Exatamente. Vocês vão entender. Valeu, pessoal, mais uma vez. Curtam, se inscrevam, sigam a gente. Novamente, fica o convite aí para seguir a gente no Instagram. Estamos chegando próximo dos 1000 seguidores por lá. E vamos seguindo, você confere os nossos vídeos também. E vamos seguindo, fomentando o basquete nacional. Forte abraço e até a próxima.